Você já parou para pensar nas condições em que mulheres encarceradas vivem em algumas das prisões mais brutais do mundo? No continente africano, onde a luta por direitos humanos ainda enfrenta grandes desafios, existem prisões femininas que ultrapassam qualquer limite de desumanidade. Hoje mergulhamos em um mundo sombrio e pouco explorado, as 10 piores prisões femininas da África. Lugares onde a superlotação, a fome e os abusos psicológicos e físicos transformam cada dia em um verdadeiro teste de sobrevivência. Neste vídeo, vamos revelar histórias reais e impactantes que mostram como essas mulheres lutam contra as condições mais cruéis que você possa imaginar. As histórias que você está prestes a ouvir não são apenas relatos, mas gritos de socorro de vozes esquecidas pelo sistema. Imagine viver em um lugar onde o espaço para dormir é tão limitado que você mal consegue respirar, onde a comida é escassa e o acesso à saúde é inexistente. Prisões onde a dignidade humana é constantemente ignorada. Apesar disso, muitas dessas mulheres carregam histórias de coragem e resistência que precisam ser ouvidas. Bem-vindos ao lado mais sombrio da realidade carcerária africana. Prisão Antanimora, Madagascar. Nosso primeiro caso nos leva a Madagascar, ao coração da capital Antananarivo, onde a prisão de Antanimora se tornou um símbolo de dor e sobrevivência extrema. Construída para abrigar apenas 800 detentas, a prisão atualmente sofre com uma superlotação esmagadora, com mais de 4.000 mulheres vivendo em condições absolutamente desumanas. Em celas lotadas, as prisioneiras não têm sequer espaço suficiente para deitar. Muitas vezes, são forçadas a dormir com os pés encostados nos rostos umas das outras. Aqui, até mesmo o ato de descansar se transforma em um desafio quase impossível. Além disso, a maioria das detentas de Antanimora nem sequer foi julgada. Cerca de 60% das mulheres estão presas aguardando julgamento, muitas vezes por crimes menores. Um exemplo disso é Demoa, uma mulher de 33 anos presa por causa de um relacionamento com outra mulher. Mesmo após ser considerada elegível para a liberação, ela passou mais 10 meses detida, refletindo os atrasos sistemáticos e a ineficiência do sistema judicial de Madagascar. As condições sanitárias são igualmente alarmantes. Com pouco acesso à água potável, a higiene básica é negligenciada, resultando em um ambiente onde doenças infecciosas se espalham rapidamente. Durante a pandemia de Covid-19, a situação chegou a um ponto crítico, evidenciando ainda mais o colapso do sistema prisional. A alimentação é outro fator de sofrimento extremo. A maioria das detentas recebe apenas uma refeição por dia, geralmente mandioca fervida, o que contribui para níveis críticos de desnutrição. Estudos indicam que cerca de 40% das presas em Antanimora sofrem de desnutrição crônica, uma realidade que ameaça suas vidas diariamente. Embora o presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, tenha visitado a prisão em 2019 e reconhecido as condições deploráveis, os esforços para reformas significativas têm sido lentos. Organizações como a Anistia Internacional continuam a pressionar por mudanças, pedindo a redução do uso da detenção preventiva e melhorias nas condições de vida. Enquanto isso, as mulheres de Antanimora permanecem lutando para sobreviver em um lugar que desafia todas as noções de dignidade e humanidade. Prisão Langata, Quênia. Agora seguimos para o Quênia, onde a prisão feminina de Langata se destaca como um exemplo chocante das condições degradantes enfrentadas por mulheres encarceradas. Localizada na movimentada capital Nairobi, Langata abriga um número de detentas muito superior à sua capacidade, criando um ambiente de superlotação que torna a sobrevivência um desafio diário. Essa prisão é famosa por relatos de maus tratos e negligência, tanto por parte das autoridades quanto pela estrutura precária. Uma das principais queixas das detentas em Langata é a falta de condições sanitárias adequadas. As prisioneiras precisam compartilhar instalações mal cuidadas, muitas vezes sem acesso consistente à água limpa. Essa situação cria um ambiente propício para a disseminação de doenças,
com problemas de saúde sendo agravados pela ausência de cuidados médicos básicos. Além disso, as restrições severas às visitas familiares adicionam um fardo emocional significativo. Muitas das mulheres presas raramente conseguem ver seus filhos e familiares, com visitas limitadas a horários curtos e condições rigorosas. Esse isolamento contribui para sentimentos de desespero e abandono, especialmente para aquelas que já carregam traumas relacionados às suas prisões. A alimentação também é uma questão crítica em Langata. As refeições fornecidas são escassas e de baixa qualidade, forçando muitas detentas a depender de familiares para complementar sua dieta. Nem todas têm a mesma sorte, resultando em níveis alarmantes de desnutrição entre a população carcerária. Apesar de relatos ocasionais de protestos por parte das detentas, as condições na prisão de Langata permanecem amplamente inalteradas. Grupos de direitos humanos têm denunciado repetidamente o tratamento cruel e desumano dentro da prisão, destacando a necessidade urgente de reformas no sistema prisional queniano. Langata é um retrato sombrio da negligência e da falta de recursos que afeta muitas prisões femininas no continente. Cada dia é uma luta constante por dignidade e sobrevivência, em um sistema que parece ter se esquecido delas. Nosso próximo destino é a temida prisão de Black Beach, localizada na Guiné Equatorial. Reconhecida internacionalmente como uma das prisões mais brutais do mundo, Black Beach é o retrato da violência e da violação dos direitos humanos. As condições nesta prisão são tão severas que transformam a vida das mulheres encarceradas em um verdadeiro pesadelo diário. Originalmente projetada para um número muito menor de detentas, Black Beach sofre com a superlotação, criando um ambiente onde o espaço pessoal é inexistente. As mulheres vivem amontoadas em celas escuras e mal ventiladas, onde a higiene é praticamente inexistente. Esse descuido resulta em uma propagação alarmante de doenças, incluindo infecções respiratórias e problemas de pele, devido à falta de acesso a cuidados médicos adequados. O sistema alimentar também é extremamente precário. A maioria das prisioneiras sobrevive com refeições escassas, compostas apenas por pequenas porções de alimentos mal preparados. A fome é uma constante, e muitas mulheres dependem de doações externas, que nem sempre chegam devido à corrupção e à burocracia. Entretanto, o aspecto mais assustador de Black Beach é o uso desenfreado de violência. Relatos de tortura física e psicológica são frequentes, com mulheres sendo submetidas a espancamentos e abusos extremos como forma de controle e punição. A ausência de supervisão legal torna impossível qualquer tipo de denúncia ou recurso, mantendo as detentas em um ciclo interminável de medo e sofrimento. Além disso, o isolamento emocional é devastador. As mulheres raramente têm permissão para receber visitas de familiares, e a falta de comunicação com o mundo externo aumenta o sentimento de abandono e desespero. Black Beach não é apenas uma prisão, é um símbolo do completo colapso dos direitos humanos na Guiné Equatorial. Apesar de diversas denúncias de organizações internacionais, as condições permanecem as mesmas. Para as mulheres encarceradas, cada dia é uma luta pela sobrevivência em um lugar que representa o auge da crueldade e da negligência. Prisão Nanyuki, Uganda. Nossa jornada continua em Uganda, onde a prisão feminina de Nanyuki revela uma realidade aterradora para as mulheres que vivem atrás de suas grades. Localizada em uma região remota, esta prisão é marcada pela negligência extrema, abusos frequentes e condições de vida que desafiam os limites da dignidade humana. Nanyuki é conhecida pela superlotação severa, com detentas amontoadas em celas minúsculas projetadas para muito menos pessoas do que as que abriga atualmente. A falta de espaço faz com que muitas mulheres sejam forçadas a dormir no chão frio, sem colchões ou cobertores, expostas às intempéries e à proliferação de pragas. O acesso à água potável é outro grave problema. As prisioneiras muitas vezes precisam depender de fontes externas ou da caridade de familiares para conseguir água para beber e se higienizar. Essa escassez de recursos básicos torna a manutenção da higiene pessoal quase impossível.
levando à disseminação de doenças como infecções de pele e problemas gastrointestinais. Os abusos dentro de Nanyuki são uma questão alarmante. Há inúmeros relatos de violência física e psicológica cometida por guardas contra as detentas. Muitas mulheres também relatam episódios de assédio e abuso sexual, mas a maioria dessas denúncias nunca é investigada, deixando as vítimas sem justiça e em constante estado de medo. Outro fator crítico é a alimentação. As refeições fornecidas pela prisão são escassas e de qualidade questionável, muitas vezes insuficientes para suprir as necessidades básicas das detentas. Algumas prisioneiras dependem de familiares para complementar sua dieta, mas aquelas que não têm apoio externo enfrentam a fome diariamente. Para as mulheres grávidas ou com filhos pequenos, a situação é ainda mais desafiadora. As grávidas recebem pouco ou nenhum cuidado pré-natal, e as que dão à luz na prisão enfrentam o trauma de criar seus filhos em um ambiente hostil e insalubre. A separação forçada entre mães e filhos também é uma realidade dolorosa para muitas. Nanyuki é mais do que uma prisão. É um retrato do abandono e da opressão dentro do sistema prisional ugandense. As histórias dessas mulheres expõem uma falha sistêmica que precisa urgentemente de atenção, enquanto elas continuam lutando para manter sua humanidade em um lugar onde ela é constantemente negada. Prisão Bafang, Camarões. Agora viajamos para os Camarões, onde a prisão de Bafang expõe uma realidade de descaso extremo com os direitos humanos. Localizada em uma área rural do país, esta prisão feminina é um exemplo angustiante das condições degradantes enfrentadas por detentas em sistemas carcerários negligenciados. A superlotação em Bafang é um problema crônico. Projetada para abrigar um número limitado de mulheres, a prisão frequentemente opera além de sua capacidade, deixando as detentas amontoadas em celas apertadas, sem espaço suficiente para se movimentarem ou descansarem adequadamente. Esse ambiente claustrofóbico cria tensões constantes entre as prisioneiras, agravando ainda mais o sofrimento emocional. As condições sanitárias são igualmente alarmantes. As mulheres são forçadas a usar instalações precárias, frequentemente sem acesso à água corrente. Essa falta de higiene básica resulta em surtos regulares de doenças como infecções de pele e problemas respiratórios. Além disso, o acesso a cuidados médicos é praticamente inexistente, deixando muitas detentas sem tratamento adequado para condições de saúde que poderiam ser facilmente prevenidas. Outro aspecto devastador é a qualidade da alimentação. As refeições fornecidas são mínimas e de baixa qualidade nutricional, consistindo em porções escassas de milho ou arroz. Detentas que não recebem suporte externo de familiares frequentemente enfrentam fome extrema, debilitando ainda mais suas condições físicas e emocionais. O ambiente em Bafang também é marcado por abusos sistemáticos. Há relatos frequentes de violência física por parte dos guardas, que utilizam força desproporcional para disciplinar as prisioneiras. Essas mulheres vivem sob constante ameaça de represálias, tornando o medo uma parte constante de sua rotina. Para aquelas que têm filhos dentro da prisão, a situação é ainda mais trágica. Sem infraestrutura adequada para atender às necessidades das crianças, muitas mães enfrentam o dilema de criar seus filhos em um ambiente hostil ou deixá-los sob os cuidados de terceiros. Bafang é um reflexo sombrio do estado do sistema prisional nos Camarões, onde a negligência, a falta de recursos e os abusos transformam a vida das mulheres encarceradas em um ciclo interminável de sofrimento. Mesmo com os esforços de organizações de direitos humanos para denunciar essas condições, mudanças significativas continuam sendo apenas uma esperança distante. Prisão de Kality, Etiópia. Seguimos agora para a Etiópia, onde a prisão de Kality, localizada nos arredores da capital Addis Abeba, se tornou um símbolo do sofrimento e da repressão enfrentados por mulheres encarceradas. Conhecida por suas condições insalubres e sua abordagem brutal, Kality abriga mulheres que enfrentam desafios inimagináveis diariamente. A superlotação é uma das principais características de Kality. Originalmente projetada para acomodar menos de 3.000 prisioneiros,
A prisão frequentemente excede sua capacidade, abrigando milhares de detentas em celas apertadas e mal ventiladas. Muitas mulheres são forçadas a dormir no chão ou em espaços tão lotados que mal conseguem se mover. As condições sanitárias são alarmantes. As detentas têm acesso limitado a água potável e banheiros, o que cria um ambiente insalubre onde doenças se espalham rapidamente. Durante períodos de surtos de cólera e outras enfermidades, a falta de cuidados médicos adequados agrava ainda mais a situação. A alimentação em Kaliti é extremamente precária. As refeições fornecidas são escassas e de baixa qualidade, consistindo principalmente de injera, um pão típico da Etiópia, e mingau. A desnutrição é uma realidade para muitas detentas, que não têm acesso a alimentos suplementares, especialmente aquelas sem apoio de familiares. Além disso, a prisão é marcada por denúncias de abuso físico e psicológico. Guardas frequentemente utilizam força desproporcional para impor disciplina, deixando muitas mulheres traumatizadas. As condições dentro da prisão são tão opressivas que o desespero leva algumas detentas a recorrer a medidas extremas, como greves de fome ou tentativas de suicídio. Outro aspecto alarmante de Kaliti é o tratamento reservado às mulheres grávidas ou com filhos pequenos. Muitas dessas mulheres não recebem cuidados pré-natais adequados e dão à luz em condições insalubres. Após o nascimento, as crianças vivem com suas mães em um ambiente hostil, sem acesso à nutrição ou cuidados básicos. Apesar dos esforços de algumas organizações de direitos humanos para chamar a atenção para as condições em Kaliti, o progresso em termos de reformas tem sido lento. Para as mulheres presas lá, cada dia é uma batalha pela sobrevivência em um sistema que parece ter se esquecido delas. Chegamos a Luzira, em Uganda, uma prisão feminina onde as condições desumanas desafiam até as mais básicas noções de dignidade. Construída nos arredores da capital, Kampala, Luzira carrega o peso de décadas de negligência e superlotação, refletindo a luta contínua do país com a infraestrutura prisional. A prisão foi projetada para abrigar 1.000 pessoas no total, mas hoje suas alas femininas estão constantemente superlotadas, com centenas de mulheres dividindo espaços apertados. Muitas vezes, mães encarceradas têm seus filhos pequenos com elas, criando uma dinâmica ainda mais desoladora. As crianças crescem em um ambiente onde o confinamento é a norma e a liberdade, um conceito distante. Dentro de Luzira, as condições de vida são brutais. As celas são frias, escuras e mal ventiladas, cheias de mosquitos e outros insetos. O saneamento é quase inexistente, com fossas abertas e banheiros compartilhados que transbordam regularmente, criando um risco constante de doenças. A alimentação é mínima, com porções que mal sustentam as detentas, enquanto a água potável é escassa e frequentemente contaminada. A saúde é uma preocupação crítica. Muitas mulheres sofrem de desnutrição e doenças como malária, tuberculose e HIV, mas a assistência médica é praticamente inexistente. Os medicamentos são racionados e apenas os casos mais extremos recebem tratamento. Essa negligência médica resulta em mortes frequentes que raramente são investigadas. A falta de programas de reabilitação ou atividades produtivas torna o ambiente ainda mais desolador. As detentas passam a maior parte do tempo ociosas, em celas apertadas, onde o tédio e o desespero aumentam o sofrimento psicológico. Para muitas, os dias se misturam em um ciclo interminável de miséria. Apesar de tudo isso, Luzira é conhecida por um detalhe surpreendente. Algumas prisioneiras criaram programas de apoio mútuo. Oficinas de artesanato e pequenos grupos de leitura ajudam a aliviar a monotonia e oferecem uma sensação de propósito. Essas iniciativas são lideradas por detentas mais experientes, que reconhecem a importância de criar algum tipo de comunidade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. No entanto, essas pequenas vitórias não diminuem a realidade brutal enfrentada pelas mulheres em Luzira. É um lugar onde a sobrevivência é um desafio diário e onde as histórias de resiliência são ofuscadas por um sistema que parece esquecer que essas mulheres existem. A prisão de Luzira é um lembrete sombrio de que, em muitos lugares do mundo, o encarceramento feminino carrega um peso extra,
não apenas de barras e correntes, mas de desigualdade e abandono. Prisão de Qunater, Egito. No Egito, a prisão de Qunater é conhecida por suas condições desumanas, especialmente para as mulheres. A vida ali começa com revistas corporais rigorosas e invasivas, feitas por guardas femininas, relatadas por muitas ex-detentas como humilhantes. Essas revistas ocorrem logo após a prisão ou em delegacias de polícia, criando um ambiente de desconforto e medo. Dentro das celas, as condições são precárias. As prisioneiras dormem no chão, enfrentam superlotação e sofrem com a falta de recursos básicos. Além disso, essa prisão é usada para reprimir adversários políticos, e muitas mulheres foram encarceradas por seu apoio a grupos opositores, enfrentando sentenças severas. Apesar das adversidades, elas criam laços de solidariedade, o que se torna essencial para a sobrevivência nesse ambiente opressor. Ao longo deste vídeo, exploramos algumas das prisões femininas mais brutais da África, locais onde a dignidade humana é constantemente violada e a sobrevivência se torna o único objetivo. Cada uma dessas prisões conta histórias de superlotação extrema, fome, abuso e negligência, revelando as falhas profundas nos sistemas prisionais de vários países do continente. Esses lugares são muito mais do que prisões. São verdadeiros retratos do sofrimento humano e da luta pela sobrevivência em condições que desafiam qualquer limite de humanidade. Desde Antanimora, em Madagascar, onde as detentas dormem amontoadas e malnutridas, até Bimbo, na República Centro-Africana, onde mães vivem o desespero de criar seus filhos em ambientes hostis. É impossível não sentir a gravidade e o impacto dessas realidades. O que essas histórias nos ensinam é que, mesmo em meio à escuridão, há resiliência. Essas mulheres, muitas vezes sem voz, resistem ao abandono e à opressão, provando sua força dia após dia. Porém, a luta delas não deve ser solitária. É nosso dever como sociedade expor essas injustiças, exigir mudanças e pressionar por sistemas prisionais que respeitem a dignidade e os direitos humanos. Se você foi tocado por essas histórias, compartilhe este vídeo. Cada visualização, cada comentário e cada compartilhamento ajuda a dar visibilidade a essas vozes esquecidas.